Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Uma democracia parte do pressuposto do equilíbrio entre os poderes. No caso brasileiro, que o processo de construção da democracia é relativamente recente, o que aconteceu na última sessão do Supremo Tribunal Federal é algo que não pode ser esquecido. O Supremo Tribunal Federal nunca teve uma boa história, vale destacar. Foi criado pela República em 1890, mas nunca levou lá muito a sério suas atribuições constitucionais. E olha que durante a República tivemos muitas constituições. A de 1891, depois a de 1934, depois a de 1937, depois a de 46, depois a de 67, aí a emenda constitucional número 1 de 69, que na prática é quase como uma nova Constituição, e finalmente a Constituição de 1988, que já foi emendada inúmeras vezes tal. O Supremo passou por tudo isso. Raramente teve ao lado da cidadania. É difícil você encontrar uma decisão do Supremo em mais de um século que foi uma decisão ousada, que entrou em choque com o Executivo, o Estado forte, arbitrário brasileiro, que o STF tenha defendido o interesse do cidadão. Você não vai encontrar. Pode passar em milhares e milhares de decisões. Você não vai encontrar. Infelizmente. Teve alguns bons ministros, eu prefiro chamar de juízes, porque a expressão antigamente era juiz. Quem inventou a expressão ministro para o STF foi a Constituição de 34 e desde então isso acabou ficando consagrado ou tal. Você teve bons ministros. Lá atrás, ministros célebres como o Pedro Lessa, que era um advogado, passou aqui pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco, etc. tal, professor, acabou lá. Tem o Vitor Nunes Leal, por exemplo, para saltar bastante no tempo, né? E alguns outros, o Adalto Lúcio Cardoso, Paulo Brossard, etc., né? Que foram grandes ministros. Mas o conjunto da obra sempre foi muito ruim. E na sessão da última quarta-feira, aí acho que chega um limite. Primeiro, por toda aquela estrutura arcaica, antiga, e que não faz o seu objetivo principal, que é a justiça. Longos votos, citações absolutamente desnecessárias, e a maior parte das vezes o ministro fala sem ler o voto. Portanto, ele disserta sobre outros assuntos e deixa jogado o voto de lado. Chamou a atenção, entre tantos fatos daquela sessão, um momento que o ministro Gilmar Mendes, que não estava lendo o seu voto, que resolveu tecer considerações sobre Deus e sua obra, parou no meio das falas durante cerca de 15 segundos, ficou com os braços inertes, um olhar parado. Eu imaginei, porque eu sou uma pessoa que sou positivo sempre, eu imaginei que fosse um problema do sinal de TV. Não, ele era um ator que parou durante cerca de 15 segundos e ficou olhando para os ministros. Era inacreditável. Aí eu fiquei observando o Dias Toffoli, que ia fazer um resumo do voto, falou 2 horas. E eles falavam sobre tudo, davam risada, brincavam entre eles. Eu assistindo aquilo, falando, essa é a nossa Suprema Corte. E aí foram passando os votos. Em certo momento, 3 ministros se retiram da reunião, do pleno, da decisão ali que estava sendo tomada, que afeta o interesse do Brasil. Eles se retiraram. E soube depois que eles tinham uma viagem marcada para Miami, estavam indo para os Estados Unidos. Realmente ninguém é de ferro. 3 foram vistos depois no aeroporto de Miami, dando gargalhadas os 3. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso. Claro que não como simples mortais, porque eles são diferentes de nós. Eles têm passaporte diplomático, não tem fila, não tem nada. Eles são diferentes que nós, tal. E vendo tudo aquilo, aquele espetáculo horroroso, vergonhoso, né? Ministro levantando, saindo, voltando, os capinhas puxando a cadeira para ministro sentar. Vendo tudo aquilo aí, em certo momento a votação ficou 5-4, favorecendo o Aécio, porque na verdade era o Aécio Neves. Não era isso, mas era a questão do Aécio Neves. Quando o Senado determinou ao Supremo que derrubasse a medida da primeira turma, que na verdade era isso. E o Supremo, de joelhos aos criminosos do Senado, fez o trabalho. Só que naquele momento estava 5-4, a favor do Aécio Neves, com o voto de Marco Aurélio. Aí o 5º voto foi no ministro Celso de Mello. Começou bem, fez um bom histórico e votou contra o Aécio Neves. Vamos dizer assim, claramente, contra o Aécio Neves. Ficou 5-5. Aí foi votar presidente. Os primeiros 3 minutos da sua fala, eu falei, ela vai votar, ela mineira,
foi procuradora do Estado durante a gestão, inclusive, da Aécio Neves. Eu falei, ela vai votar contra o Aécio. Eu falei, ixi, vai ser uma bomba. Vai dar 6-5 e terça-feira que vem, dia 17, vai ser a crise no Brasil. Ela começou a falar, subitamente, ela mudou o tom. Começou a falar, seguindo o que Celso de Mello tinha dito, fazendo referência ao relator Luiz Edson Fachin, e aí mudou o voto. Deu um voto pro Aécio. O voto foi tão confuso, ela estava tão nervosa, gaguejou tantas vezes que ninguém tinha entendido o voto. Quando ela terminou de falar, ela se dirigiu ao ministro, o relator Luiz Edson Fachin, que tinha feito um voto anti-Aécio, eu prefiro essa definição, e disse assim, ministro, portanto eu sigo o voto do senhor, excetuando a referência ao artigo 319, inciso 6. Ele falou, presidente, ele disse, excelência, a senhora não votou comigo. Porque o cerne do meu voto era justamente mostrar que, primeiro, a prisão cautelar, a medida cautelar não é prisão, tem de manter o afastamento, né? Teria de manter o afastamento e o recolhimento domiciliar no período noturno. Portanto, a senhora não votou comigo. Aí ela ficou atônita. A presidente do Supremo Tribunal Federal falou, mas como? Não, a senhora não votou comigo. Portanto, o voto que a senhora está se referindo é o primeiro voto, que é quem abriu a divergência. Quem abriu a divergência? Ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o Fachin teve de explicar para ela que o voto dela não era a favor do relator, mas do voto divergente. A confusão se instalou. Durou cerca de 70 minutos. O ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, desesperado, falou, não, pera um pouquinho, eu vou tentar esclarecer o voto. Pegou um papel, uma caneta e começou a redigir um acordo de algumas linhas, dizendo qual foi a decisão. Ninguém chegava em acordo sobre a decisão que tinha sido votado. Terminou a votação, ninguém sabia o que tinha sido aprovado. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, o Supremo não está se dando ao respeito. Não consegue estabelecer. E aí o ministro Celso de Mello falou, mas a gravação registrou o que nós dissemos. Aí nós, ou se não, vamos agora no meu gabinete e eu passo a limpo o que eu escrevi. Aí eu estava assistindo aquilo, falei, mas espera, essa é a Suprema Corte. Não é reunião do boteco do seu Zeca, né? Mas é o Brasil. O Brasil, infelizmente, é o boteco do seu Zeca.